boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejamos todos bem-vindos, né? Mais uma vez, agora no sábado, neste sábado abafadíssimo, né? Podemos assim dizer, mas uma alegria podemos novamente, né? Com a graça de Deus, podemos estar novamente juntos aqui para esse tempinho que a gente vai passar, então, conhecendo um pouquinho mais do Evangelho, um pouquinho de Joana de Ângeles, né? E claro, falando um pouquinho de nós mesmos, porque quando nós falamos do Evangelho de Joana de Ângeles, estamos falando sobre nós, porque são orientações para todos nós. E cabe a nós, então, pegar essas orientações e praticar, né? Na medida do possível, com aquela palavrinha chamada vontade. Então, sejam bem-vindos todos vocês, uma alegria muito grande podermos estar juntos, né? Esperando que o sábado tenha sido ótimo, muito bom para todos vocês, repleto de alegria, coisas boas, né? Pessoal todo com saúde, que é muito, muito importante. Por falar em alegria, vamos também aqui os aniversariantes do dia. Olha aqui a Idete Simão, né? Nossa conhecida Idete Simão. A Luciane Sanches, que é a colega nossa do Paz Amor, agora está em Sorocaba, voltou para Sorocaba definitivamente, então recebe aqui nosso abraço também, muitas e muitas felicidades. Também a Lília Alves Oliveira Perrone, aniversariante. Então, para vocês três, o abraço de todos nós que estamos aqui, com muita alegria, né? Levando a bom termo mais um ano de vida, com toda certeza, caminhando para os próximos, com muita fé, com muita esperança, e muita ação, sempre no bem e com muita paz pela frente, tá bom? Nós queremos hoje, então, nas nossa oração final, levar nosso pensamento também para a Dona Marta Urbano, né, que é a mamãe da Marlene Durante, nossa querida amiga, né, colega, trabalhadora, palestrante do Paz e Amor, que faleceu, né? Voltou para o lar espiritual, para a pátria espiritual, como nós dizemos. Faleceu aqui para nós o seu corpo físico, mas o seu espírito permanece vibrante, claro, e com toda certeza sendo acolhido pelos irmãos espirituais, né, sendo bem acolhida, encaminhada, confortada, assim como também o nosso conforto aqui é o conforto que ela recebe lá no plano espiritual, né? Então, nossas orações para ela, para que tudo transcorra na maior tranquilidade, recuperação muito rápida, e também aqui o nosso abraço para a Marlene Durante, né? Porque perder mamãe, perder papai sempre é muito difícil, mas acima de tudo é a nossa fé que nos sustenta e que nos fala que está no plano espiritual, está na vida real e efetiva do nosso espírito, que é ele que fica para a eternidade. Nós, como estamos agora, nosso corpo físico é matéria, veio do pó, para o pó vai voltar para ser novamente utilizado. Disso nós não temos absolutamente nenhum erro nessa afirmação. Tá bom? Então, vamos acolher vocês. Então, vamos aqui dar uma boa noite para vocês que já deixaram aqui conosco o seu boa noite. Vamos lá, o Milton José Pinto, dando boa noite para todo mundo. Aqui também o Fábio Luiz Oliveira, né? Deixando boa noite a Denise Holland, o Michel Picanha Passos, dando aqui um boa noite, abraços, bom fim de semana, cuidem, fiquem com Deus, você também, viu, Michel, você, sua família, todos seus amigos aí, se cuidem, e um fim de semana maravilhoso para todos. A Leonice também conosco, a Cacilda, Cassiano, né, todas as bênçãos de Deus, sejam todos abençoados. Eliana Afonso também. Cheguei, espero que estejam todos bem. Com a graça de Deus, estamos todos bem, viu, Eliana? E você também, assim, com certeza. Eloy Romanato dando boa noite para todos. Aline Rodrigues também dando aqui o boa noite para todos nós. Então, todos nós bem-vindos, né, neste momento aí. E também registrar aqui os nossos amigos, os likes, os joinhas. Alice Matias, o Carlos Santana, Glaudemir Ruiz, Rômulo de Magalhães, o Fernando Palucci, né? Também além de todos vocês aí que já foram aqui citados, que deixaram boa noite. Então, para todos vocês, para todos nós, muita paz, muito amor, muita saúde, acima de tudo saúde,
e toquemos nosso barquinho em frente, né? E nosso barco hoje, nosso barco evangélico, fala sobre a vingança, amai os vossos inimigos, e fala sobre vingança. E também depois nós vamos ter nossa prezadíssima Joana de Ângeles. E a pergunta que Joana de Ângeles vai hoje aqui nos orientar é a seguinte: tem surgido no meio espírita, principalmente na imprensa escrita, certo tipo de crítica severa e muitas vezes sem fundamento, acerca de tarefas e tarefeiros, né? Acerca dos trabalhos, dos trabalhadores. Esses tipos de comentários nocivos são inspirados por entidades desencarnadas? Quem são esses que assim agem e como escapar-lhes da influência perniciosa? Então, voltando a falar desses nossos amigos espirituais que querem, de uma certa maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, prejudicar a nós que estamos aqui encarnados e que muitas vezes somos devedores deles, né? E eles se julgam no direito, então, de cobrar. É a vida, é a sequência da vida. Por isso que aquela célebre frase, né? Deixa a tua oferenda a nosso Pai aqui e vai e se reconcilia com o teu irmão, enquanto é tempo. Vamos ver o que fala da vingança? Vamos lá. Essa é uma manifestação de Jules Olivier, de Paris, de 1862. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar no meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a essa prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar a sua paixão, sua cólera, seu ódio. Mas o mais frequentemente ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando, no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, propício segue na sombra, né, do seu inimigo sem desconfiança. Espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e lhe derrama, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele o calunia, ele o ataca então em sua honra, e em suas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas, para todos os ventos vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde o seu sopro envenenado passou, espanta-se encontrar rostos frios onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo, todo espírita que pretendesse hoje
ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa no futuro ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Então, nosso caro Jules fala para nós a respeito da vingança e lembra muito bem que a vingança ainda é um daqueles costumes bárbaros, né? Dos tempos bárbaros, dos tempos em que nós, humanos, éramos terrivelmente duros. Vivíamos pela lei, né, de mosaica, olho por olho, dente por dente, esse tipo de coisa. Então a vingança era até, vamos dizer assim, né, legislada, facultada, né, e que não cabe mais isso hoje em dia, né? E assim como diz também o Júlio a questão do duelo, que era comum à época do que o livro foi editado, em 1850, 60, daquela época, né? Então, também um dos últimos duelos bárbaros, das últimas situações bárbaras, por quê? Porque atentava contra a vida, se matava e era legal matar, pelo menos o duelo durante certo tempo, depois foi banido, mas mesmo assim continuavam, né, pelos cantos se duelando, porque era hábito da época. Hoje não cabe mais. E como ele diz, aqueles que dizem que são espíritas, que querem seguir a doutrina, né, que se encantaram com a doutrina, estão firmes, estão estudando, estão procurando entender e melhorar, a vingança não cabe. Porque no lugar da vingança vem a máxima do nosso mestre que diz: perdoai os vossos inimigos. Mas para amai os vossos inimigos, né? Claro, fazendo orações, não procurando a vingança quando ele diz isso. Amar o inimigo é não procurar a vingança por alguma situação ruim que foi criada para nós por alguém, que nós passamos a considerar um inimigo, um desafeto, ou seja lá que termo que nós vamos usar, né? Cabe aí analisarmos as orientações evangélicas nestas situações todas. Cabe aí nossa reflexão sobre consequências, sobre lei de causa e efeito, né? Então, como diz até aqui o Júlio, a questão de como se vinga, né? Aquele que se julga o mais forte, por exemplo, em determinada situação, parte para cima do outro, né? Vou me vingar do que você me fez, do que você falou, do que aconteceu, não sei. Parte para cima, parte para agressão física, etc, etc. Mas há outros, né, como também citado no Evangelho, que fazem coisas muito mais graves até do que partir direto para cima, digamos assim, também que não cabe nenhuma atitude dessa. Como dentro daquela expressão popular que nós dizemos, para desacreditar, para se vingar, desacreditar de alguém, vai comendo pelas beiradas, como se diz. É uma fofoca aqui, uma maledicência ali, tudo por baixo do pano, tudo quietinho, para conhecidos, para parentes, e vai assim minando, né, o caráter da pessoa para aqueles que são próximos a ele. Quer dizer, não mina o caráter da pessoa, mas para aqueles que são influenciados, o caráter daquele objeto da vingança é ruim, é horrível, terrível. Tanto que, como ele citou no texto, as pessoas vão se afastando, os parentes vão se afastando, os amigos vão se afastando. Aqueles rostos amigos que tinham quando se aproximavam, né? Aquela alegria que sentimos quando vemos os amigos, desapareceu. Não davam mais as mãos em cumprimento. Por quê? Vingança. Da mais torpe das vinganças, que é envolver uma série de pessoas denegrindo a imagem dos outros. E aí é aquela questão, como foi citada, é muito mais grave se você fazer isso, esse tipo de atitude, porque você envolve muito mais pessoas, né? E essas pessoas vão tomar atitudes ruins contra aquela que é objeto da vingança sua, e que se você tem alguma situação contra aquela pessoa, procure resolver, né? Se não resolver, paciência, faça suas orações para que a pessoa encontra o seu caminho. Mas vingança hoje em dia, dentro dos nossos costumes, da nossa lei, mais do que nossa lei humana, a lei evangélica, é absolutamente fora de qualquer propósito. Porque nos traz, sim, encargos terríveis,
né? Encargos terríveis que levaremos, claro, para o plano espiritual quando partirmos deste mundo. Então, todas as situações ruins que são feitas por nós, que fogem às orientações evangélicas, né? Então, não estou dizendo apenas da doutrina espírita, mas de qualquer outra religião, qualquer outro credo, né? Tudo aquilo que foge às orientações do bem, do bom caminho, do caminho evangélico correto, traz consequências, se não imediatas para a pessoa ainda aqui, mas consequências espirituais muito sérias, né? Então tomemos nossos devidos cuidados, nossas precauções, né? Por quê? Porque aqui, como diz o Júlio, ele diz: todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por esta divisa: fora da caridade não há salvação. Então não é fora de uma doutrina X, de uma igreja Y, fora de um credo W, mas fora da caridade não há salvação. E a caridade se aplica a todos indistintamente. E mesmo, claro, aqueles que muitas vezes não têm religião, mas têm amor no coração e auxiliam os demais. É a caridade, pura e simples. Não se vingar é uma caridade, né? Como diz, difícil pela situação decorrida, mas de grande resultado espiritual que demonstra que estamos no caminho certo, estamos lutando com vontade para seguirmos os bons encaminhamentos que nosso Mestre quer para nós. E aqui temos então Joana de Ângeles chegando aqui para nós, não é? Com muita alegria, ela vem nos falar então também de difamações, só que por um outro ângulo, um outro prisma, né? E também vamos aqui então dar uma boa noite para o pessoal que chegou aqui conosco agora há pouquinho. Olha aí a Shirley Bar, querida Shirley, dando aqui nosso boa noite para nós. Grande abraço, Shirley, também para Ivana Santa Rosa, Lúcia Celim, Alzira Crepaldi, pessoal dando boa noite, a Toninha Pericinoto, a psicanalista, bem-vindo, nosso querido Carlos Santana, o homem das grandes produções cinematográficas. Vladimir Ruiz, Omi, Aline Rodrigues, né? Então a Eloá também, Eliana Afonso, que já chegou atrasada. Para todos vocês, sejam muito bem-vindos e vamos ver o que a Joana de Ângeles nos fala hoje. Hoje a resposta dela não é tão curtinha assim não, viu? Mas nós vamos aqui falar para vocês. E a pergunta é, repetindo, tem surgido no meio espírita, principalmente na imprensa escrita, certo tipo de crítica severa e muitas vezes sem fundamento, acerca de tarefa e tarefeiros, trabalhadores e trabalhos executados. Esses tipos de comentários nocivos são inspirados por entidades desencarnadas? Quem são esses que assim agem e como escapar-lhes da influência perniciosa? Né? Então vamos ver o que diz Joana de Ângeles. Ela nos diz o seguinte: falsos profetas da erraticidade que são esses nossos irmãos espirituais. A desencarnação não os modificou. Amantes da ficção e sócios da mentira, quando no corpo físico, prosseguem nos enganos a que se permitiram arrastar, sintonizando com outras mentes ociosas do plano físico a que se vinculam, dando prosseguimento aos programas infelizes que lhes apraz. Às vezes, investem contra grupos respeitáveis, testando a excelência moral dos componentes da atividade espírita em começo. Precipitados, todavia, logo desvelam os propósitos que os inspiram. Também os há no plano físico. Zelosos passam como fiscais do trabalho alheio, preocupados em encontrar em tudo e em todos mistificações e mistificadores com que traem o estado íntimo. Acreditam-se encarregados de guardar a verdade e somente eles a possuem em mais altas expressões, descuidando, como é natural, do próprio comportamento,
revelando assim, nas atitudes apaixonadas e nas posições inamovíveis a que se fixam, a condição de espíritos atormentados, companheiros atormentadores. Preocupados em descobrir falhas e enganos, descuidam da atividade nobre de ensinar corretamente, relegando como deveriam os irresponsáveis à lei que deles se encarregará, fiscalizando-se com maior serenidade a benefício da causa ou das ideias que dizem defender. Expressam uma classe especial de falsos profetas, são os novos zelotes. Os que mentem, encarnados ou desencarnados, não desacreditam a verdade. Iludem-se, perturbando-se, em decorrência das atitudes e conceitos cultivados. Por essa razão, ama tu a atitude correta. Ora e vigia, para que não sejas vítima daqueles espíritos atormentados e enganadores do além. Da mesma forma, não te faças acusador de ninguém. Antes impõe-te a tarefa de proceder com retidão, ensinar com segurança doutrinária e servir sempre. Pois que o Senhor até hoje trabalha, sem a excessiva preocupação de eliminar do campo os maus trabalhadores, aos quais concede ele oportunidade e oportunidades por não desejar que ovelha alguma que o Pai lhe confiou se perca, mas antes seja salva. Pois é, Joana de Ângeles, em Florações Evangélicas, é então a colocação que ela nos faz hoje. E vejam que foi perguntado para ela a respeito de influências de espíritos, de nossos irmãos desencarnados, sobre a opinião pública ou sobre aqueles que formam opinião, imprensa, etc., que ficam, podemos dizer assim, ficam no pé da doutrina, ficam no pé das ocorrências, daquilo que a doutrina faz, e nós sabemos que ocorre muito disso, ocorreu muito anteriormente, hoje já nem tanto, Hoje já nem tanto há essas ocorrências aí, mas ela nos explica do porquê que muitas e muitas vezes ocorre isso. Os nossos pobres irmãos que quando encarnados aqui não aprenderam nada, partiram ao plano espiritual e continuam no mesmo padrão. E além de muitas vezes serem aqueles inimigos declarados da doutrina espírita, provavelmente pela doutrina que acreditavam quando estavam por aqui, no plano espiritual continuam do mesmo jeito e agora passam a influenciar aqueles que têm possibilidade de influenciar os outros. Isso pode muito bem acontecer. Mas também Joana fala daqueles que estão encarnados e que também têm esse tipo de atitude, de perseguir, de tentar denigrir a imagem, dizendo que não é nada disso, etc, 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 etc. Então, nós estamos imersos nesse meio de contradição. Contradição porque nós conhecemos a doutrina, procuramos conhecer, vamos estudando isso, estudando aquilo, lendo isso, lendo aquilo. Isso se chama vigiar, se instruir, para poder identificar aquilo que está errado ou aquilo que está apregoando erradamente, Então, estamos nos preparando, estamos na luta de vigília, vigiando. Porque há muitos que querem prejudicar, há muitos que querem denegrir, e nós sabemos disso. Não é nenhuma novidade. Todas as religiões, todos os credos têm opositores. Todas, nenhuma é isenta. Porque se fosse isenta seria doutrina única e absoluta, Mas não sabemos que não é assim. Nós ainda, seres humanos, estamos imersos naquilo que nós chamamos do egoísmo, onde só o que nós achamos que é certo, o que não bate conosco não serve, está no lado errado, vai continuar errado. Então nós estamos ainda muito vítimas disso, somos vítimas de nosso próprio egoísmo,
E quando não acontecem as coisas como nós desejamos, pronto, né? Então precisamos sim estar sempre vigiando, precisamos nos orientar bem com as instruções evangélicas, né? E a doutrina ela é extremamente simples, né? Baseia-se na fé, na esperança, na caridade, basicamente a caridade que é o centro de tudo, porque é pela caridade que nós vamos melhorando nossas diversas virtudes, se é que temos muitas virtudes, pelo menos estamos tentando construir, mas é preciso então lutar para construir, ter vontade para edificar essa construção onde as virtudes vão ser as paredes fortes de nossa defesa, né? E Joana de Ângeles encerra falando exatamente, né, o que nós precisamos fazer em virtude de tudo isso que está aqui, que acontece. Ela diz, vamos repetir esse finalzinho: por essa razão ama tu a atitude correta, ou seja, nós, né? Ama a atitude correta, ora e vigia, para que não sejas vítimas daqueles espíritos atormentados, enganadores do além, e também dos encarnados por aqui, que tem muitos. Da mesma forma, não te faças acusador de ninguém. Antes, impõe-te a tarefa de proceder com retidão, ensinar com segurança doutrinária e servir sempre. Pois que o Senhor até hoje trabalha, sem a excessiva preocupação de eliminar do campo os maus trabalhadores. Por que ele não quer eliminar do campo todos os maus trabalhadores? Porque concede ele oportunidade e oportunidades, por não desejar que a ovelha alguma que o Pai lhe confiou se perca, mas antes seja salva. Não é? Por isso que tantos e tantos irmãos difíceis, espíritos difíceis, complicados, nós bem sabemos, têm tantas oportunidades de vir. Por isso que há tantos desses nossos irmãos aí que muitas vezes se compraem em perturbar e fazer o mal, e nós bem sabemos, são oportunidades que também são concedidas a eles. Não são apenas aos espíritos que estão no bom caminho para se melhorar e depurar, não. Também para esses que precisam, e muito mais do que nós, né? E ser iluminados. E importante para todos nós e para eles é a oração que podemos fazer por cada um deles, né? Por isso que diz, vigia e ora. Ora e vigia. Vigia, como eu já disse, né? Para não ficar apenas como aquele suricato com o pescoço, né, esticadinho para cima, olhando para um lado, vigiando os outros. Não. É vigiar a nós mesmos. É estudarmos, é aprendermos, é estarmos absolutamente certos do que nós queremos, do que nós acreditamos, do que nós podemos fazer e do que nós temos vontade de fazer, né? Cabe a nós, absolutamente a cada um de nós. Nada além disso. Como diz aqui Joana de Ângeles para todos nós. E isto posto, né? Vamos então para o encerramento. Claro, agradecendo a todos vocês que estão aqui conosco, né? Uma alegria muito grande, como sempre, vocês estarem aqui. E nas nossas orações, nossa prece final de hoje, né? Vamos também falar e orar para os nossos irmãos que estão precisando de um fortalecimento. Então, também, dando boa noite aqui a Rose Toder, o nosso querido Roberto Arena, sejam muito bem-vindos, viu? E vamos na nossa prece de hoje, né? Lembrar dos nossos irmãos, Tercília Antonello, Adriana Freire, Elora Freire, Williams Freire, Fernanda Pinheiro, José Pinheiro, Marisa Belmudes, Leonardo Henrique, a Elaine Pieroni, Elizabeth Caputini, a Margarida Pucci, né? Recomendada pela Eloá. Lembrar também da Marta, né? Marta Urbana, mãe da Marlene, nosso colega Paz e Amor, que desencarnou hoje, né? Tá no plano espiritual, sendo bem cuidada lá pelos nossos irmãos espirituais. E também os nossos queridos aniversariantes de hoje, a Luciane Santos, a Idete Simão e a Lilian Alves Oliveira Perrone. Nossa oração final chega agora, e nesses instantes iniciais, claro, aquela tranquilidade, tranquilizar o nosso espírito, nossa mente, para nos elevar nosso pensamento até nosso Pai.
Pai, querido Pai, Pai de todos nós, Criador de toda a vida, Criador de todos os mundos, Criador do universo, nós os louvamos, nós os agradecemos pelo dom da vida, que Tua misericórdia, Senhor, concedestes a cada um de nós que aqui estamos, todos nós reunidos em pensamento, levando até vós os nossos louvores, nosso agradecimento, nossas súplicas. Obrigado, querido Pai. Obrigado, querido Mestre Jesus, sempre conosco, nos auxiliando. Nossa querida Mãe. Senhor, como não agradecer as oportunidades concedidas a todos os seus filhos deste planeta? Aos filhos que hoje vêm ao mundo abraçando a dificuldade da missão de resgate, que serão auxiliados por seus abençoados pais. Como não agradecer a felicidade daqueles que hoje aniversariam, celebrando mais um ano de luta, de vitórias, rumo ao progresso moral e espiritual. E como, Senhor, também não agradecer a vós pela acolhida no plano espiritual dos espíritos iluminados, santificados, que acolhem aqueles que partem, especialmente hoje a nossa prezada Marta Urbano, que deixa o plano físico, volta à pátria espiritual, sendo acolhida por esses nossos iluminados irmãos. Paz em sua caminhada. Como não agradecer também por aqueles nossos irmãos que partiram vítimas do Covid, ó Pai. Sejam carinhosamente acolhidos pelos nossos irmãos. Senhor, nossas famílias, grato, Senhor, por nos dar a oportunidade de juntos podermos crescer, de juntos acertarmos nossas diferenças espirituais, lutarmos em conjunto pelo progresso. Pai, olhai por nosso planeta, abençoai esta terra linda que criastes para nós e que quanto e quanto erramos na nossa própria criação. Auxiliai, Senhor, todos os dirigentes das nações para que olhem seu povo acima de seu orgulho, de sua vaidade, de seu egoísmo, dando ao povo o necessário para o seu bem-estar. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Pai, por tanto e tanto amor colocado sobre nós, por nós e para nós. E elevamos a vós esta oração. Este amor colocado em palavras quando dizemos: Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja, Pai. Nós os louvamos, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. E pedimos, Senhor,
Suplicamos a vós que teu amor, tua paz, tua luz esteja sempre conosco, tua misericórdia infinita esteja sempre nos amparando e fortalecendo. Todos os seus filhos encarnados e desencarnados neste mundo e no seu universo magnífico, que esteja sempre em nossos lares, purificando, protegendo, amparando a todos que nos nossos lares residem, em todos os lares de seus filhos. Esteja com aqueles que para nossos lares vêm, trazendo o seu amor, partindo com muito mais do que quando aqui chegar. Ó Pai, abençoai nossas casas de oração, nossos ambientes de trabalho, todos os ambientes que frequentamos, as pessoas com quem cruzamos no dia a dia. Obrigado, Senhor, por purificar, fluidificar esta água que iremos beber, a água que compõe todo o nosso corpo físico. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Pai, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe. Nós os acolhemos em nossos corações, abertos de amor, sedentos de paz e de progresso espiritual. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, porque vosso é o reino, o poder, a glória, o nosso amor para todos sempre. Que assim seja. Meus amigos, que alegria podermos mais uma vez então estarmos hoje neste sábado, né? Está prevendo uma chuvinha para amanhã, será? Vamos aguardar, oremos para que sim, né? Para que Deus olhe para o nosso querido planeta, nosso lindo planeta azul que está se tornando acinzentado, né? Tanta fumaça por aí, né? Mas vamos orar, que venha assim, né? Que venha firme, lave essa poeira, lave, né, essa fumaça, lave nossa alma, lave este planeta, esta terra abençoada. E falando em bênçãos, claro, né? Agradecer sempre as bênçãos que nós recebemos e aproveito aqui para agradecer a todos vocês também que estão conosco, né? Então, muito obrigado, uma boa noite para vocês, muita paz, muito amor, muita luz, um bom jantar para todos vocês, um belíssimo domingo de paz junto aos familiares, não é? Que possamos sempre estarmos juntos. É tão bom, momentos de muita alegria, momentos de pensamentos felizes, em que nós procuramos vigiar e orar, como pede, né, nossa doutrina, como pede nosso Mestre Jesus. Então, para vocês, uma excelente noite, paz e bem no caminho de todos, fiquem em paz, cultivem a paz, distribuam fartamente a paz, porque, claro, a paz do Senhor seja sempre conosco. Até amanhã, fiquem bem. Um beijão meu e da Célia que está aqui, né? Um abração do coração para todos vocês. Sigamos em paz. Até amanhã, belíssimo domingo para todos vocês.